Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Jesus, ele tinha no versículo anterior, no capítulo anterior, capítulo 10, dado instruções aos seus apóstolos. E ele, tendo acabado de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. Jesus agora parte para pregar na cidade deles, dos apóstolos. E João Batista, ele envia mensageiro a Jesus. Quando João ouviu no cárcere, João estava preso. João é aquele João Batista que é primo de Jesus. Quando ele estava no cárcere e ouviu falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes. João Batista manda os discípulos dele perguntar a Jesus: és tu aquele que estava por vir? Ou haveremos de esperar outro? Essa pergunta aqui é uma pergunta que nos intriga, meus irmãos. João Batista foi aquele que batizou Jesus. João Batista viu quando no batismo pousou sobre Jesus, certo? O Espírito Santo na forma de uma pomba, né? E dizia que aquele que aparecer é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então não havia nenhuma dúvida com relação a quem era Jesus, né? Então ele diz aqui no capítulo de João, capítulo 1, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água. Que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. Então, João tinha visto isso. Que era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Mas João estava tendo ali uma crise existencial. Estava no sofrimento. Por que João estava no cárcere? João, ele criticava Herodes Antipas por ter desposado a mulher do seu irmão. Herodes o Grande era um homem sanguinário, mandou matar esposas e filhos, mas ficaram ainda 5 filhos. Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe I, Filipe II e Aristóbulo. Aristóbulo era o pai de Herodias, que era casado com Filipe I. Era um incesto. Por quê? Ele era casado com a sobrinha, filho de um irmão, Aristóbulo. Mas aí depois, Herodes Antipas, ele desposa a mulher do irmão. E João Batista criticava muito a Herodias por conta disso. Até que um dia naquela festa, aquele momento, que ele prometeu tudo, a filha de Herodias dançou, e ali ela perde a cabeça de João Batista, né? Então ele é preso e naquela festa ele é morto, né? Mas por que João teve uma crise existencial? Porque, na realidade, o Messias que viria, a expectativa era que era um Messias terreno, que ele tinha poderes para destruir todo o império dominante, aquele império que massacrava os judeus, que o império dominante era o império romano. Então havia uma expectativa geral que o Messias teria um reino terreno. Mas Jesus veio, o reino era espiritual. Jesus veio para nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Que nós, com a queda do homem lá no Éden, todos nós nascemos pecadores. Jesus veio para trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E aqueles que colocaram a fé em Jesus, regenerados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, justificados pela fé em Jesus, terá salvação e vida eterna. Essa é a missão de Jesus, que foi cumprida na cruz. Ele diz: está consumado. O plano traçado lá no princípio foi consumado na cruz por Jesus. Esse era o objetivo maior que Jesus cumpriu. E ele vai voltar uma segunda vez para levar todos aqueles salvos a morar com ele por toda a eternidade. Então, João teve uma crise existencial aqui porque ele não entendeu realmente
a figura do Messias. Mas o interessante é que Jesus responde a interrogação de João: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Esses são os discípulos de João perguntando a Jesus. Como é que Jesus responde essa pergunta? Respondendo, ele diz: ide anunciar a João, agora respondam a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o Evangelho. Então a resposta de Jesus para João é essa. Tudo isso está acontecendo, porque o reino é espiritual. Jesus está mostrando que eu sou o Deus encarnado. E bem-aventurado, felizes, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, que nada acontece mesmo com Jesus. Ou seja, se você tiver uma vida com dificuldade, com problemas, tal, mas você estando com Jesus, né? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim tropeço. Né? É isso que ele manda dizer para João. Mas o fato é que depois disso, dessa pergunta que João manda fazer através dos seus discípulos para Jesus, então, em partindo eles, depois que eles saíram, os discípulos de João, próximo de Jesus, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Jesus começa a falar quem é João Batista. Que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Jesus pergunta: o que vocês aqui, que estão aqui comigo, viram lá no deserto? Porque a maior parte das pessoas que acompanharam Jesus tinham acompanhado João Batista. E muitos discípulos de Jesus acompanharam a discípulo de João. Ele pergunta: que saíste a ver no deserto? Um caniço? Uma vara fina, né? Agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Foi isso que vocês foram ver no deserto? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Jesus aqui está fazendo um tremendo elogio a João, ao seu primo. Este é de quem está escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, João Batista, ele veio para preparar o caminho para a vinda do Messias. João pregava o batismo de arrependimento, preparando o caminho para Jesus Cristo. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Deus está dizendo, não tem ninguém, não tem Moisés, que passou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto 40 anos, Abraão, que foi o pai da fé, Isaac, Jacó, Samuel, os profetas, ninguém é maior do que João Batista. Então é elogio que Jesus faz a João, porque João preparou o terreno para a vinda do Messias. Depois de 400 anos do período intertestamentário, do período interbíblico, aparece João Batista pregando no deserto. Né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Que nós vamos ver que aqui já está falando da graça salvadora. Jesus trouxe a graça salvadora. Existe uma ordem de salvação chamada Ordo Salutis. Essa graça, tudo começa com a graça salvadora. Sem a graça de Deus, ninguém se salvaria. Ele trouxe a graça como fundamento da salvação. A graça é a causa da salvação. Depois da graça tem a palavra, tem o Espírito Santo que nos regenera com a palavra, tem a justificação,
tem a santificação, que o Espírito Santo nos guia para a santificação, até a nossa glorificação. Porque todos os profetas e lei profetizaram até João. Então ali tudo acaba em João. As leis dos profetas. Por isso que João é muito maior do que todos eles. Acabaram em João ali. E se o quereis reconhecer, ele é mesmo Elias que estava para vir. Porque dizia que o Messias não viria enquanto Elias não viesse. E Elias veio e não reconheceram que era o próprio João. No sentido que João Batista tinha mesmo o espírito no sentido de usar as roupas de João, a alimentação de João, a pregação no deserto. Quem tem ouvidos para ouvir, mas a quem hei de comparar essa geração é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não planteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem tem demônio. Porque João nem comia e nem bebia, e diziam que ele tinha demônio. Muitos diziam, os fariseus diziam que tem demônio. Mas João não comia nem bebia porque João tinha um voto nazireu. O voto nazireu você não pode beber. É um dos critérios do voto nazireu. Comida e bebida. Veio o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, que come e bebe e diz: eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificado por suas obras. Ou seja, João Batista não fazia nada disso, dizia que ele tinha um demônio. Jesus fazia e tem um demônio. Então ninguém, presta para esses fariseus. Mas Jesus agora ele vai falar daquelas cidades que a palavra foi pregada e eles não receberam a palavra de Deus. Ele vai dizer, ai dessas cidades impenitentes, porque receberam a palavra e não aceitaram. Passou então Jesus a acusar, repreender as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ele começa com Corazim, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. São cidades dos judeus que ouviram a mensagem de arrependimento, que o reino de Deus havia chegado e não aceitaram. Porque se em Tiro e Sidom era cidade de gentios, daqueles pagãos, ele disse, se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vos se fizeram, ou seja, se os milagres que eu fiz em Corazim e em Betsaida fosse feito em Tiro e Sidom, que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com pano de saco em cinza. Ou seja, pano de saco em cinza é um momento de que você passa por uma grande tristeza, um momento de arrependimento. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Jesus está dizendo que, olha, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que eram cidades dos gentios, daqueles pagãos, para Corazim e Betsaida, que era dos judeus que não receberam a palavra de Deus. Aí agora ele vai para dizer, tu, Cafarnaum. Cafarnaum é quem? A cidade de Jesus, onde ele mora. Jesus morou em Cafarnaum dos 30 aos 33 anos. Nasceu em Belém, foi para Nazaré na sua infância e adolescência, e com 30 anos ele foi para Cafarnaum morar, 30 anos até 33, para se cumprir o que profetizou o profeta Isaías. Elevar-te-á, porventura, até os céus, descerá até o inferno, porque, olha só o que aqui Jesus diz, se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria lá permanecido até o dia de hoje. Jesus está dizendo, olha,
Se os milagres que foram feitos em Cafarnaum, que foram muitos, tivessem sido feitos lá em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída, ainda existiria até hoje, no dia de Jesus. Porque Sodoma era o lugar de maior prostituição naquela época. Todo tipo de sexo, de perversidade, de maldade, de imoralidade. Todo tipo de pecado tinha em Sodoma. Por isso que ela foi destruída. Mas Jesus está dizendo, se o que foi feito em Cafarnaum, os milagres, as curas, a palavra pregada, os sermões, tudo, tinha sido feito lá em Sodoma, ela ainda hoje existia. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo com a terra de Sodoma do que para contigo. Mas Jesus agora, ele muda agora o discurso. Ele agora vai dizer, porque por aquele tempo exclamou Jesus, ele olha para os seus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos e revelaste aos pequeninos. Aquelas pessoas arrogantes, aquelas pessoas que acham que não precisam de Deus, né? Não querem saber de Deus, mas aqueles pequenininhos, aqueles necessitados, eles aqueles que acompanhavam Jesus, né? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ou seja, Jesus e o Pai é a mesma coisa. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Aquele com quem o Filho o que revelar. Então, Jesus, ele mostra o Pai. Que quem vê a mim, vê o Pai. Não há hierarquia na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma hierarquia. Evidentemente, quando Jesus veio e ele encarnou, Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Na condição de natureza humana, 100% homem, ele ora ao Pai. Porque através do Espírito Santo que habita dentro dele, ele operava milagres. Ele como natureza humana. Então ele vai agora concluir esse capítulo dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é tremendo, meus irmãos. Aquele que está cansado, nós muitas vezes estamos cansados, nós estamos fatigados, cansados mentalmente, cansados do trabalho, cansado da vida, cansado de tanta coisa, de doença, de depressão, de tanta coisa. E Jesus disse, venha que estão cansados, sobrecarregados, entrega a mim, eu vos alivio. Jesus está dizendo isso para nós, entrega nas minhas mãos o teu cansaço. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que Jesus está dizendo isso, meus irmãos? Na época de Jesus, prevalecia a lei. Então, a salvação se dava pela lei para os judeus. A lei tinha 613 mandamentos. Tinha a questão da comida. Não podia comer carne de porco, não podia comer sangue. Tinha a questão das datas. Tinha a questão da circuncisão. Nada disso levava à salvação. Jesus pega tudo isso e resume em dois. Amar a Deus e amar ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos morais, amar a Deus, e os 6, amar ao próximo. Jesus resolve isso em 2 mandamentos. Então ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é isso que Jesus resume a lei, os 613 mandamentos. Então Jesus torna tudo simples. E a Jesus, né, se torna tudo simples, meus irmãos. Então Jesus termina esse capítulo com esse apelo, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando.